E aí pessoal, beleza? Acho que quem viu as aulas até agora já deve ter se ligado o seguinte: a gente ficou falando esse negócio de diagrama PV, TV, mistura líquido, vapor, etc. E, enfim, a gente já deve ter se ligado que o negócio não para por aí, né? Que o diagrama isso é uma parte de um diagrama, porque obviamente existe a fase sólida e é disso que a gente vai falar agora. Você tem a mudança também na fase sólida. O diagrama completo mesmo, pegar um diagrama PV como esse aqui que eu estou desenhando, deixa eu botar esse negócio um pouquinho só para baixo aqui. Deu muito certo. Aí, beleza. Diagrama PV mesmo, como a gente considera que tem a fase sólida, ele fica meio assim, ó. Vai ter uma região que vai ser sólida. Sólido está o quê? O sólido está nos menores volumes específicos, né? Você lembra que o volume específico é o inverso da densidade. Hoje eu estou com a maior densidade, que é o sólido, eu estou com o menor volume específico e, obviamente, ele suporta as maiores pressões também. O sólido está por aqui, ó. Essa região. Ixi, rapaz, desenhei um negócio ali com a setinha. Aqui, ó. Aqui o sólido vai estar por aqui. É justamente por aqui que aparecem as curvas, né? Vou desenhar com retas, que eu acho que é melhor. Que aparece a curva, que vai ser uma curva não, né? Mais ou menos assim, ó. Um líquido aqui, sobe até essa região, e depois ele sobe nessa região aqui, ó. Sobe lá para cima. Aí, beleza. Então nessa região aqui a gente está falando que o nosso sólido vai estar por aqui. Ele vai estar com as pressões mais baixas e também com os volumes específicos mais baixos, tá? O sólido ele vai passar depois para a fase líquida, né? A gente conhece, então vai ter um período de transição aí. Eu vou desenhar uma linha aqui embaixo, vou desenhar, ela tem outra cor, tá? Só para ficar melhor. Eu marquei ela aqui atrás também, ó, só vou desenhar ela nessa cor aqui. Tá ótimo. Nessa região aqui, ó, vai ter uma região onde vai ser a região de líquido, sólido, líquido, ou seja, nessa região começa a expandir um pouquinho o meu volume, não muito, né? Mas começa a expandir um pouquinho o meu volume. E essa expansão pequena que eu dou no meu volume aqui, deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho para baixo, para conectar isso aí. E nessa região aqui onde vai expandir um pouquinho, ele vai estar nessa região onde vai ser ao mesmo tempo sólido e líquido. Então vou escrever isso aqui embaixo, vai ser uma região onde vai ser sólido mais líquido, e está nessa mistura de sólido e líquido, né? E depois que ele passa a virar líquido, já está nessa região aqui, ó, ele passou para o lado de lá já dessa linha azul, aqui ele é só líquido. E aí nessa região de líquido já entra a parte que a gente conhece, a gente entendeu ela muito bem, onde você vai ter justamente essa mistura, que esse domo de líquido vapor vai sair daqui, ele vai se expandindo ali para baixo, ó, vai descendo até lá embaixo, tá? Beleza? Então fica assim. E nessa região aqui a gente sabe que a gente tem um líquido e vai ter o líquido vapor, ó, o líquido mais vapor, certo? A gente tem isso daí. E na região aqui em cima você tem só os vapores, e para cima disso você vai ter aquele ponto, né, onde a gente já falou, que é o ponto onde tudo fica, onde você tem aqui a região do ponto crítico, né? Ó, tudo aqui, ó. Ou seja, daqui para cima, se você for jogar aqui para cima, você tem só os estados. Você vai ter só aqueles estados. Vou até marcar com uma corzinha aqui, quer ver? Pegar isso aqui, ó. Pegar esse aqui. Para cima aqui você só tem eles, né? Os estados super críticos. Estão todos ali para cima, nessa região. E aqui, ó, você identificou mais ou menos como é que vai ser a cara disso. Eu acho que o meu desenho eu exagerei pra caramba a região do sólido, não precisava ser tão grande, né? O sólido ele não varia quase nada o volume, né? Então assim, é um negócio muito com o volume menor possível, mas tem uma certa região do sólido, tá? Que é essa região aqui, eu vou marcar ela até em azul tracejado, quer ver? Região tracejada aqui. Vou marcar ele dessa forma. Aqui eu boto uma reta, vou botar uma reta, tá? Vou botar uma retinha aqui. Tem uma região do sólido, que é essa região aqui, ó, pegando aqui de cima até lá embaixo. Pode ser uma reta meio assim, meio para cá. Vou botar ela assim mais ou menos. O que acontece se você conseguir... Porque você está na região do sólido, você pode pressurizar muito o seu sólido, pode aumentar a pressão do seu sólido muito, de maneira que você vai comprimindo as partículas. Chega num nível onde a estrutura do sólido deixa de existir. Pensa no gelo, por exemplo, que tem aquela estrutura, né? A formação de meio cristal assim do gelo, né? Com as estruturas, as partículas têm uma certa distância umas das outras, estão organizadas. Você começa a pressurizar muito esse sólido, você vai quebrar até essas forças, ou seja, deixa de ser um sólido também. Ele passa a ser vai misturando tudo, né? Vai quebrando essas estruturas e vai misturando essas coisas. A partir de cá, dali para lá, eu acho que a gente não considera mais aquela substância que a gente fala, né? Uma substância sólida. Acho que chega a mudar de nome, né? Muda para um nome que vai representar algo que seja você está ali num nível em que as moléculas não estão mais arranjadas como um sólido estaria.
Você pode fazer isso para qualquer material. Teoricamente tudo é compressível, né? A gente na verdade é feito de um monte de vazio. Quem gosta aí do filme do Oppenheimer fala justamente disso. A matéria nada mais passa de um monte de vazios aqui, ó. Tem as partículas, elétrons, as moléculas, mas é tudo vazio, né? Realmente tem vazio aqui no meio de qualquer meio sólido que você veja. E se você pode comprimir isso até aproximar as moléculas, ficarem uma coladinhas com as outras mesmo, assim. E isso aqui, a estrutura do sólido deixa de existir. Então tem essa questão, né? Tem uma brincadeira que os físicos fazem de probabilidade, eu costumo falar isso na sala de aula. Mas aqui você tem essa outra, mas você tem essa questão, né? Então você pode meio que levar o sólido a uma região onde ele deixa de ser sólido do jeito como é a estrutura dele que é conhecida. Nessa região aqui de baixo, ó, você está passando aqui de um sólido e ele passa nessa pressão aqui mais baixa, está uma pressão bem mais baixa, né? Ele vai chegar diretamente a uma região de vapor. Essa região aqui, ó, é justamente a região de sólido mais vapor. E esse processo aqui, ele tem aquele nome que a gente já imaginou ele aí, né? Quem falou, quem já está com ele na cabeça aqui, é o nome de um processo que ocorre exatamente nessa direção aqui, ó. Sai de sólido e chega até a região de vapor, que é o processo que nós chamamos de sublimação, né? Esse aqui, deixa eu até escrever aqui embaixo. Vou pegar esse estado supercrítico aqui, vou botar ele aqui embaixo. Este aqui é o processo que a gente chama de sublimação, ou seja, ele vai passar diretamente de sólido para vapor. Tem algumas mensagens que esse gráfico aí nos traz, né? Eu acho que está tudo bem colocado aqui, mas é um gráfico de pressão, volume, quando você tem as três fases, né? Uma mensagem esse gráfico aí nos traz. A primeira é que, olha, região de líquido era muito pequena. A gente, na verdade, é muito sortudo de ter líquido, né, em estado natural na Terra, como a água, por exemplo, né? Praticamente quase nenhum material no universo passa pela fase líquida, né? É difícil você achar materiais na fase líquida, por isso encontrar água líquida é um grande indicativo de vida, porque é raro você ter ambientes que consigam ter isso. Estado líquido é muito difícil de encontrar mesmo no universo. Mas a maioria das coisas você acha no estado sólido, no estado de vapor. Por exemplo, no estado sólido tem o CO2 acho que em Marte o CO2 sublima diretamente, ele sai diretamente do solo, assim, de estado gelo e sublima, né? E isso acaba gerando uma atmosfera cheia de CO2 lá em Marte, assim, são fenômenos, né? Mas é raro você achar, por exemplo, qualquer que seja o fluido em estado líquido, né? Em aplicações reais, no universo mesmo. Normalmente a gente acha sempre em estados ou sólidos ou gasosos, é justamente o que a gente vê com o CO2, né, que vai passar por esse processo de sublimação e vira a pressão atmosférica, que é aqui, como vocês estão vendo, uma pressão muito baixa, também, a pressões muito baixas, ele não chega a passar pelo estado líquido, né? Você precisa estar um certo range de pressão específico para ele passar pelo estado líquido, senão não passa. Se tiver uma pressão muito mais baixa, ele vai diretamente para o estado gasoso. Bom, essas aqui são curvas mais que estão lá trazidas do livro, né, de Moran Shapiro, e mostram uma certa diferença que vocês veem normalmente aquela curva de dentro do sólido, né? Eu falei que aqui a partir desse ponto você pode alcançar pressões, volumes específicos muito mais baixos, mas a pressões muito mais altas, né? Só nesses casos, mas isso acaba eventualmente quebrando a estrutura do sólido. A região de sólido líquido é muito curta. A região de líquido, olha aqui o espaço que você tem para a região de líquido, parece nada, né? Para esse caso aqui, mas não é um gráfico real, mas olha só isso aqui, ó, que você tem de sólido líquido, ó, olha aqui, é só isso, essa curvinha ali. Fora disso não tem nada de sólido líquido, né? E tem alguns fluidos têm propriedades diferentes também, nem todos os fluidos se comportam da mesma maneira. Tem algumas substâncias, quando você está solidificando, elas vão se contrair, que é o esperado, né? Você espera que uma substância que está solidificando, ela vai aumentar a sua densidade, consequentemente ela vai diminuir o seu volume específico, ou seja, ela se contrai ao se solidificar. Mas algumas não, como a água faz exatamente o oposto quando ela está solidificando, ela vai se expandir ao solidificar. Nesse gráfico é horrível de ver, e a gente acabou falando, eu falei esse negócio de diagrama PV, diagrama TV, também vocês já devem ter sacado que esse negócio é na verdade um espaço tridimensional, tem PV e T, se a gente mostra os três juntos, a gente vê isso aqui, ó, que são justamente os gráficos que a gente estava vendo. Olha só como é que fica o diagrama PV, como é que fica o diagrama TV, parece que é a mesma coisa, né? Se está visto de um outro ângulo, a gente vê fatias desses gráficos, né, em certas pressões, fatias desses gráficos em certas temperaturas. Então é isso que a gente está vendo. A gente está vendo fatias mesmo desse negócio. E quando a gente vê essas definições,
agora, vendo o diagrama TV, a gente consegue entender um pouco mais até como é que funciona esse negócio da contração ou da expansão, né? Olha aqui esse fluido aqui, por exemplo, que nesse caso, no lado esquerdo, ele vai se contrair ao se solidificar. Olha só, ele está vindo por aqui, ó. Você vê que ele vem aqui assim, ele vai sempre diminuindo o volume específico. Ele vai solidificar e vai sempre diminuindo o volume específico. A água não, isso aqui é um exemplo de água. A água está decaindo o seu volume específico, ela vai solidificar, ela vem para cá e volta. Tá vendo? Então ela tem um processo de expansão, justamente aquele ponto que a gente conhece dos 4 graus, né, da água, que ela vai ter, acho que ali ela tem o menor volume específico do que o ponto da solidificação. Enfim. Essas coisas podem acontecer também. É visto também em gráficos PV, a gente vê isso nesses gráficos concluindo a fase sólida. Eles são importantes quando se envolve o processo que envolve também a fase sólida. Em termodinâmica, a gente trabalha pouco com a fase sólida, o que até é triste, né? Mas porque a termodinâmica envolve muito a fase sólida também. Existe até essa termodinâmica de meios sólidos que é muito legal também de abranger, né? Você pode usar inclusive a primeira e segunda lei para estudar fraturas, por exemplo, né? Que aí é um outro tema que é interessantíssimo, né? O pessoal na Unicamp até fez isso, colegas de um amigo meu no grupo do professor Marco Lúcio Bittencourt estudavam a fratura, com a propagação de fraturas a partir da segunda lei da termodinâmica. Olha que legal. E a gente vê em termodinâmica fica só restrito a fluidos, né? Mas não tem um ambiente muito maior para ser explorado aí. Bom, eu esqueci um detalhe, que eu já ia entrar no tópico, que eu já estava lembrando disso também. Olha, quando você olha para isso aqui, para esses gráficos, tem uma coisa que faltou. Eu até faltei de comentário aqui em cima. Essa linha preta, né? Uma linha retinha, né? Bonitinha. É legal, né? Mas essa linha tem um nome. Ela tem um nome específico, a gente chama ela de linha tripla. Vou botar aqui, ó. Linha tripla. Essa linha tripla, ela é justamente o que aparece, né, nesse ponto aqui, ó, que ela liga, você está vendo nessa região, ela está meio que ligando praticamente sólidos, líquidos e vapores, né? Você pode ter mesmo tempo aqui nessa linha tripla, uma certa pressão, você pode ter vários pontos de misturas de sólido líquido com vapor também, olha que loucura, né? Mas ela é realmente um ponto triplo, que você pode estar ao mesmo tempo acessando o espaço do sólido, acessando o espaço do líquido, acessando o espaço do vapor. Neste ponto, em cima dessa linha tripla, as 3 fases coexistem, elas existem juntas. Justamente nesse gráfico aqui, ó, você vê ela aqui como uma reta, mas se você vê ela no espaço tridimensional, ela ainda é uma reta, mas se você vê esse negócio aqui através de um diagrama pressão e temperatura, que você está vendo ali através do volume, esse gráfico é um pouco diferente. Tá? Esse gráfico vai ser um gráfico pressão temperatura, você vai ver na verdade nessa direção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O gráfico pressão temperatura, você vai estar vendo nessa direção aqui, ó. Ou seja, meio que você cortasse um slice aqui no meio, assim, ó. A gente vai ver a pressão e temperatura, tá? Então, nesse caso, o gráfico de pressão e temperatura, até deixei um lembrete aí para mim, provavelmente vou desenhar um diagrama de pressão e temperatura. Esse ponto, essa linha tripla, vira um ponto triplo. Olha como é que fica esse gráfico, né, da pressão e temperatura. Se a gente olhar para aqui, a gente já consegue imaginar. É algo que está saindo aqui uma reta, depois ele vai subir aqui, o outro vai descer aqui para baixo, mais ou menos isso, né, que vai acontecer. Eu posso imaginar ele aqui assim, ó, sai aqui do zero, né, de pressão e temperatura zero, ele sobe, chega num ponto aqui, este ponto é o ponto da linha tripla, e aí ele pode descer aqui, né, vai descer uma curva ali para onde vai ser a parte de vapor, ele desce, né, e essa parte aqui tem duas possíveis conjunturas. Ele pode fazer isso aqui, ó. Ou ele vai aqui para cima assim, ou ele vai para cá. Eu vou explicar agora o que é isso, tá? Agora mesmo já vou falar. Essa região aqui, ó, é a região onde ele é sólido. Essa região aqui é a região onde ele é vapor. Eu vou marcar isso aqui com um tracejado, na verdade, porque eu quero deixar até aqui, vou deixar preto também, vou deixar assim, ó, ponto preto, deixar até, na verdade, como dotted, só para ficar mais curtinho ainda. Ó, e agora eu tenho esse ponto ali, né? E eu tenho aqui então uma região onde ele é líquido, tá? Uma região onde ele é líquido. Então tem as 3 partes aí. Essa região aqui, o que acontece? Esse tipo de transformação, esse tipo de gráfico PV que a gente está vendo, ele é um tipo de gráfico que mostra, aí ele vai mostrar, se eu acompanhar a linha verde, né? Se está aqui acompanhando a linha verde saindo aqui, sobe, depois desce aqui agora. Esse tipo de gráfico aqui, ele é um gráfico onde a gente tem substâncias que se contraem ao se solidificar. Isso aqui, ó, se contrai ao se solidificar. Isso mesmo. Essas substâncias são representadas pela linha verde, tá? Mas as substâncias que são representadas pela linha preta tracejada, que é essa aqui, são as substâncias que se expandem ao se solidificar. É isso mesmo.
Faltou um O aqui, isso. Expandem ou solidificar. Nessa região aqui, ó, a linha preta, ou a substância vai ser da linha preta tracejada ou ela vai ser da linha verde, tá? Não tem as duas, não, estou só representando mesmo. Nesse caso aqui, ó, então poderia ter essa região toda aqui, que está acima da minha linha tracejada e acima dessa linha verde aqui, ó, ela é toda uma região de líquido. É toda uma região de líquido, tá? Ou ela é limitada acima dessa linha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vou desenhar. Ó, acima desta linha, tudo aqui é sólido, essa região toda aqui é sólida, toda é líquida, ó, tudo isso aqui é líquido. E aí eu tenho duas possibilidades, ou ele vai ser uma substância que se contrai ou se solidificar, aí a linha dele é mais parecida com essa linha verde aqui de cima, ou ele vai se expandir ou solidificar e a linha dele é mais parecida com essa linha tracejada, entendeu? A diferença é essa, a diferença está justamente na mudança de sólido para líquido. No vapor é tudo a mesma coisa, não tem diferença ali, mas no sólido para líquido tem, porque depende de como a estrutura, ao se solidificar, como ele vai entrar em um arranjo de solidificação, pode ser que ele vai se expandir, porque o arranjo dele é mais aberto, ou se ele vai simplesmente se contrair, porque o arranjo dele é mais fechado. Então depende de como esse arranjo está. Então, dependendo de como ele é arranjado no estado sólido, eu posso ter ou essa curva verdezinha ou a curva preta tracejada. Tá? E eu sei que nesse caso aqui eu tenho o quê? Nesse caso da curva preta tracejada, eu tenho substâncias como a água. Ela é uma substância que se expande ao se solidificar. E aqui eu tenho vários outros tipos de substâncias, CO2, outras aí que quando ela vai solidificar, ela vai só se contrair mesmo. Então é um comportamento incomum da água, esse comportamento dele aí de expandir ou se solidificar. Mas é interessante também. Interessante que ele tenha isso, né? Na verdade permite que a gente consiga explorar várias coisas no mundo aí graças a isso, porque essa expansão faz com que o volume específico do gelo seja maior do que o volume específico da água na temperatura próxima à solidificação. Então a densidade da água é maior do que a densidade do gelo. Isso faz com que o gelo suba, né? Fica por cima, fica boiando ali na água e não afunde. Se o gelo afundasse, a gente ia estar vivendo um mundo praticamente impossível da gente viver, né? Ainda bem que a água não se contrai ou se solidificar. Isso é um benefício para a gente. Tem alguns tipos de fluido, né, que isso aqui eu ia mostrar para vocês, que esse é o caso do CO2. Então, o CO2 é mais ou menos assim. Ó. Também vou tirar da cachola aqui. Ó. O CO2, eu acho que é assim. Eu acho que ele cresce aqui, e ele chega aqui, tem um ponto da linha tripla, ele vai passar para cá e passa para cá. Fica mais ou menos assim. O CO2, então as curvas do CO2, então aqui, ó, tá a região sólida, a região líquida, a região de vapor. Essa daqui, que eu até esqueci de falar lá em cima, é justamente o ponto triplo. Ó, é o ponto triplo. E está lá em cima também, tá? Esse ponto aqui também está mostrado. É justamente esse ponto aqui, ó. Ele é o ponto da linha tripla, tá? Esse aqui é o ponto triplo. Esse é o ponto que nesse gráfico, o gráfico PT, o gráfico pressão e temperatura, se você olha por essa direção aqui, ó, olha a minha linha tripla, ela está aqui. A minha linha tripla, ela tá, eu acho que nessa região aqui, não é? Acho que essa aqui é a minha linha tripla, ó. A minha linha tripla está aqui. Se eu olho nesta direção o meu gráfico, eu vou ver um ponto no espaço. E nesse ponto tem essa coexistência, né? Eu tenho ao mesmo tempo, eu tenho sólido, eu tenho líquido, eu tenho vapor. Os três coexistem nesse ponto, assim, como se fosse qualquer variação tende para um lado ou para o outro, né? Então eu posso aqui, ele pode estar tendendo tanto para sólido, para líquido, para vapor. E se ele fizer um processo, né, um processo de mudança de fase, esse processo está aqui, ó, ele vai passar, ou seja, para líquido, ou seja, para sólido, ou passa aqui para vapor, líquido, ou passa para vapor, ou passa diretamente de sólido para vapor, ou passa de vapor para sólido. Todos os processos podem ser vistos ali também. E essa linha tripla, por ela ser um ponto de coexistência dos três, qualquer alteração pequena de pressão, temperatura, faz com que ele penda mais para um lado do que para o outro, vai virar sólido, líquido ou vapor. Mas as três fases ali, elas coexistem realmente. E aqui eu também tenho, então, eu estou desenhando esse gráfico com o meu esboço agora, um esboço mais parecido com algo real, seria o gráfico PT. Esse aqui é o gráfico pressão, temperatura para CO2. Nesse gráfico aqui tem algo interessante, né? É algo que eu comentei lá em cima, mas que eu esqueci de falar um pouco mais. Olha só o tão pequena que é a região. Se você olhar o gráfico real de CO2, é ainda menor que esse meu desenho aqui, tá? Olha o quão pequena é a região onde eu tenho o líquido CO2.
ela é muito menor do que, por exemplo, para a água. A água ainda tem mais, sabe? A água, por ele ter essa propriedade de se expandir ao se solidificar, a região que eu tenho aqui para ter água líquida é muito maior. Eu tenho uma região enorme aqui de água líquida ainda, né? Mas outras substâncias têm uma região muito pequena. Né? Líquido existir no universo é algo muito difícil. Então você tem que aproveitar bastante quando você tem acesso a um líquido, né? Enfim, essa é o conceito geral que a gente tem aí para falar dessa questão do diagrama PT. Fechando essa parte, a gente fechou tudo que a gente tinha para falar de diagramas. Agora a gente entende como funciona um diagrama, a gente pode usar isso para aplicar para problemas mais complexos, beleza? Então vamos lá.